Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, mas antes de apresentar o livro, quero fazer aqui um pequeno comentário com uma introdução. Meus amigos, com o que se tem estado a passar, com a crise da Ucrânia e da Rússia, não é? O conflito entre a Ucrânia e a Rússia, eu quero aqui apenas dizer o seguinte, porque é disso que nós vamos falar. Porque hoje vou apresentar um livro da história da Rússia, nós já vamos ver qual é o livro, mas antes devo dizer uma coisa, meus amigos. Analisar uma situação apenas na emoção ou na ultra emoção, que é isto que acontece hoje, e analisar também um assunto apenas baseado naquilo que os telejornais dizem, meus amigos, não vale a pena. É não compreender absolutamente nada das coisas. E é exatamente isso que 90% da população em Portugal faz. Não sabem rigorosamente nada. E vou-vos dizer uma coisa. Há apenas, 3, 4 meses atrás, ninguém sabia onde é que ficava o Donbass. Ninguém sequer sabia no mapa onde é que ficava a Ucrânia. Ninguém. Estava tudo a falar de Covid ainda, não é? No final de 2021. Ninguém sabia nada. E agora? Toda a gente sabe tudo e toda a gente repete, portanto, a narrativa da comunicação social. É muito triste tudo o que eu tenho estado a ver. É muito triste os comentários que me fazem, muitas vezes nas redes sociais. Eu ando um bocado aborrecido e afastado das redes sociais também por causa disso. E então hoje, mais uma vez, eu vou dizer a importância de estudar a história. História. Eu, por exemplo, se eu quiser saber o que é que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, meus amigos, tenho de estudar. E não é ler um livrozinho. É ler, estudar a fundo todos os acontecimentos, ler livros, vários livros, uma bibliografia muito grande, estudar vídeos, estudar documentos, é saber tudo o que se passou, os agentes todos que tiveram no conflito. Depois, então, posso ter uma opinião. E hoje não é nada disso. As pessoas falam exatamente aquilo que a televisão diz, que os telejornais dizem. Meus amigos, os telejornais, mais uma vez, não é para dar conhecimento às pessoas. Os telejornais é para incutir uma visão nas pessoas. É para que as pessoas pensem de uma forma. E é isso que as televisões fazem. Tivemos 2 anos a falar da mesma história da pandemia e agora estão a falar de manhã à noite da Ucrânia e da Rússia. E construíram uma narrativa e o pior é que todas as notícias de manhã à noite, sejam os 4, 5 canais de informação que nós temos em Portugal, todos eles é a mesma coisa. A mesma história. E eu então, que eu não quero falar sobre isso, porque já me chateei muito sobre isso, quero apresentar um livro que é de um autor que eu nem sequer partilho as opiniões dele, toda a gente o conhece muito bem, é um defensor acérrimo da Ucrânia, que é José Milhaz, e eu vou apresentar aqui o livro e vou explicar porquê. O livro sobre a mais breve história da Rússia. Antes de apresentar este livro, eu pensei, não, eu não vou apresentar esse livro. Eu vou ler o livro primeiro. Porquê? Porque eu pensei, bom, este autor, José Milhaz, faço ideia o que é que ele escreveu aqui, não é? Com esta narrativa que nós temos no telejornais, mas, antes pelo contrário, fiquei espantado e fiquei de boca aberta com o que está aqui escrito. Aqui está a verdadeira história da Rússia e da Ucrânia. Porque a Ucrânia sempre pertenceu à Rússia. Está na história e eu vou-vos mostrar porque é que estou a dizer isso. Mas antes, e continuando, portanto, peço aos meus amigos, ninguém é obrigado a gostar da Rússia. Eu não obrigo ninguém a gostar da Rússia. Nem do seu líder Vladimir Putin. Se as pessoas querem gostar de outras coisas, que gostem. Agora, peçam uma coisa. Estudem, vejam, não analisem pela emoção, pela hiperemoção, que é isso que hoje existe. Não analisem as coisas pelos telejornais, porque os telejornais de manhã à noite é a mesma história. É os russos que matam toda a gente e depois saem com as tropas, recuam e deixam toda a gente mortos e depois toda a gente morre e a Rússia mata toda a gente. É do princípio ao fim a mesma narrativa.
Numa guerra, tanto morrem uns como morrem outros. Na guerra é igual para todos. Eu sou anti-guerra, oponho-me a qualquer tipo de guerra como cristão, sou logo o primeiro a dizer, e a única coisa que eu me oponho na história da Rússia foi a intervenção da Rússia, que é contra o direito internacional. Isso aí é uma coisa que eu desde o início digo, oponho-me a isso. Portanto, para mim, a Rússia não devia ter feito isso. Intervinha no Donbass e ficava-se por ali. Desconheço as razões mesmo fundas do que se está a passar, embora tenha um vasto conhecimento da história. Meus amigos, eu acompanho a história da Ucrânia e da Rússia, não é agora há 3 meses, como toda a gente. Não, eu acompanho há mais de 15 anos, muito antes de Maidan, das manifestações do Euromaidan, muito antes disso, já vem do tempo de Gorbachev e do Bush pai, dos acordos que eles fizeram. Eu acompanho esta história há muitos anos. Eu estudo sobre isso há muitos anos. E eu vejo as pessoas, o Putin é o novo Hitler, ele quer conquistar a França e Portugal, ele quer... Epá, eu ouço coisas... E depois o Zelensky, o Zelensky é um deus, Zelensky é um deus. É isso que eu vejo nas opiniões todas que eu vejo e é lamentável a burrice, o desconhecimento. Desculpem lá eu estar assim um bocado exaltado. Então eu hoje apresento aqui a mais breve história da Rússia, dos eslavos, que eu vou explicar o que é que essa palavra quer dizer, a Putin. Pronto. Este livro foi escrito este ano, 2022. Recentíssimo. José Milhaz dispensa as apresentações. Portanto, eu não concordo com este autor na sua visão e nos comentários que faz na televisão. Mas, como historiador, eu tenho que reconhecer que é um dos melhores historiadores em Portugal, atenção, sobre a Rússia. Sim, senhor, eu tiro o chapéu porque o homem tem um grande conhecimento e fez aqui um livro conciso, rápido, com tudo. Cronologia, acontecimentos, datas, personagens, estudo das doutrinas, está aqui tudo. Portanto, este livro é fundamental para compreendermos o que se passa. Em vez de estar a ver de manhã à noite o telejornal, que é sempre a mesma cantiga. Portanto, nós vamos agora aqui ver, rapidamente, para o vídeo não ser muito longo. Cronologia, índice, não é? Cronologia, portanto, uma cronologia sobre a história toda da Rússia, que eu já vou mostrar. O preâmbulo, a Rússia, país ao continente. Depois, são 5 grandes capítulos. Temos a Rus, R-U-S, que era o antigo nome da Rússia. O início da Rússia. Século 6 a.C. e vai até 1147 depois de Cristo. Depois temos, ponto 2, o Grão-Ducado da Moscóvia, Estado russo de 1147 até 1721, que é para percebermos o desenvolvimento deste Grão-Ducado. Depois temos 3, o Império Russo, que vai de 1721 a 1917. Depois sabemos que em 1917 temos então a União Soviética, 1917, 1922, 1991. Depois 5, a partir de 91, que começa em 89 com a queda do Muro de Berlim. Depois as políticas que desfizeram a União Soviética. Temos então a Federação Russa, que é o último ponto, número 5, 1991 até a atualidade. Depois temos mapas, créditos fotográficos e que temos uma bibliografia aconselhada no fim. Meus amigos, acabei de ler o índice deste livro, importantíssimo. E agora, rapidamente, quero aqui, na página 24, no primeiro capítulo, Origem da Rus. E eu vou ler para os meus amigos verem. José Milhaz, atenção, estamos a falar de uma pessoa que está constantemente na televisão. E vemos o seguinte: no território que ocupavam nas margens do Dnieper, que é um rio muito conhecido naquela parte da Rússia, vivia um povo, os Rus, mesmo com a pronúncia certa, que tinham como núcleo urbano principal a cidade de Kiev. Esse povo foi assimilado, mas deixou como herança o seu próprio nome, que veio mais tarde a dar origem à palavra Rus, Ruski, Russos, Rússia.
meus amigos, eu até sublinhei esta parte toda, portanto aqui a lápis, para nós percebermos de história primeiro, depois mais uma passagem na página a seguir, 25. Após a morte de Ryurik, que era um dos garantes principais de uma das famílias primárias da Rússia, em 879 o poder de Novgorod passou para as mãos do irmão, o príncipe Oleg, que conquistou Kiev e transferiu para essa cidade a capital da Rus. Vamos continuar um bocadinho à frente. Depois temos, página 28, a origem do cristianismo ortodoxo. Portanto, que começa aqui. Anos mais tarde, em 988, depois de Cristo, Vladimir, que era um príncipe, fez-se batizar e impôs o cristianismo ortodoxo em todos os territórios. Quem estuda a história do cristianismo sabe que houve dois grandes, portanto, que eu vou agora dizer quem são, dois grandes pregadores que foram para aquela zona do leste da Europa e levou o cristianismo. Depois é que se transformou no cristianismo chamado ortodoxo, não é? E então temos esse batismo da Rus, foi também importante do ponto de vista cultural, pois serviu como canal de transmissão da cultura bizantina. Daí a Rússia e Moscovo ter sido chamada a terceira Constantinopla, a terceira Roma. Depois temos aqui, portanto, Cirílio, 827-869, e Metódio, 815-885, dois monges que levaram o cristianismo de Constantinopla para o leste da Europa. Isto é história, eu já estudo o cristianismo. Há 30 anos que eu estudo a história do cristianismo e isto é história. E agora, para irmos um bocadinho mais depressa, na página 72, antes do terceiro capítulo, no segundo capítulo, que é o terceiro capítulo que é o Império da Rússia, e o segundo capítulo, para relembrar, meus amigos, portanto, é o Grão-Ducado da Moscóvia, ao Estado russo. Na página 72, e eu não vou ler mais passagens nenhumas, basta só essas três, em 1667, perante a ameaça da Turquia, russos e polacos assinaram o armistício de Andruskov, que previa a passagem de toda a parte oriental da Ucrânia e da cidade de Kiev para a Rússia. Quando a Bielorrússia, em 1654, uma campanha de tropas russas contra Rzeszkoposlita, é um nome um bocadinho complicado, ocupou parte significativa do território da Bielorrússia, o czar Alexis passou a ter o título de senhor de toda a grande Rússia, pequena e branca. Meus amigos, isto é tudo história. E eu agora, rapidamente, vou aqui na cronologia, que eu tive a sublinhar as partes mais importantes, na cronologia. Bom, entretanto, isto faz a história toda da Rússia. Toda a história sobre a União Soviética, antes da União Soviética, nos czares, Pedro Grande, que quis ocidentalizar a Rússia, tanto o Lenin como o Stalin, toda a história deles, porque nós precisamos saber, eu sou um opositor number one do comunismo. E aqui temos as datas mais importantes. 862, ano do reconhecimento da Ryurik, senhor da Rus. 988, início do batismo da Rus, que já lemos. Só sublinhei as datas mais importantes. 1654, unificação da Rússia e da Ucrânia. 1654, unificação da Rússia e da Ucrânia. 1696, início do reinado de Pedro o Grande, Pedro I. 1721, Pedro I é proclamado imperador. Estou a passar as datas mais importantes, nunca mais saímos daqui. 1783, conquista da Crimeia pela Rússia. 1812, Batalha do Borodino. Foi aí que Napoleão, perdeu, não é? Não conseguiu conquistar a Grande Rússia. Depois, 1814, entrada das tropas russas em Paris. 1917, Revolução de Fevereiro e fim da monarquia da Rússia, formação do governo provisório. 1917, portanto, fevereiro, agora, outubro, golpe de Estado dos bolcheviques, derrubo do governo provisório. 1922, formação da URSS, é preciso entender isto tudo. 1941, invasão da URSS pela Alemanha nazi, início da Grande Guerra Patriótica.
1964, expulsão de Alexandre Solzhenitsyn da Rússia. Aqui também no livro fala sobre o tal barco dos filósofos, 200 e tal filósofos que foram num barco todos expulsos. 1979, início da intervenção militar soviética no Afeganistão. 1985, eleição de Mikhail Gorbachev para o cargo de secretário-geral da PCOUS. 1986, catástrofe nuclear da central atómica Chernobyl. Eu pus as datas mais importantes. 1987, início da Perestroika. 1990, aprovação da Declaração da Independência da Rússia. 1991, eleição de Boris Yeltsin, presidente da Rússia. 1991, fim da URSS, formação da Comunidade de Estados Independentes. 1999, Boris Yeltsin renuncia ao cargo de presidente da Rússia e nomeia Vladimir Putin presidente interino. 2000, Vladimir Putin eleito presidente da Rússia. 2008, eleição de Dmitry Medvedev, presidente da Rússia. Putin passa a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Depois de 2008, tropas russas invadem a Geórgia, ocupam as repúblicas separatistas da Ossétia do Sul e da Abkházia. Depois, 2012, Putin e Medvedev, portanto, trocam de cargos, né? Bem conhecida a situação. 2013, manifestações de protesto na Ucrânia contra o presidente Viktor Yanukovych. As tais manifestações chamadas Euromaidan, que é preciso estudar tudo. Essa Revolução Laranja, que já vinha de 91, que foi propositadamente criada pelo poder americano para destabilizar aquela zona toda. As pessoas têm que estudar, não podem ver a televisão e ouvir o que eles dizem. 2014, Viktor Yanukovych foge de Kiev e muda-se, portanto, para Moscou. Entretanto, os poderes e as forças pró-ocidentais tomam conta da Ucrânia. 2014, a Rússia anexa a península da Crimeia. 2018, Putin é reeleito pela quarta vez presidente da Rússia. Portanto, isto foram as datas, são muito mais, está aqui muito mais datas, e este livro é muito bom, tem praticamente quase 300 páginas, mas faz a história toda. Há aqui muita coisa que eu também não sabia e que li com muito interesse, principalmente muitas atrocidades que foram cometidas no governo da União Soviética. Não esquecer o que Lenin e principalmente o que Stalin fizeram. O Holodomor, sim senhor, existiu. Por isso é que uma grande parte da população da Ucrânia do Oeste ficou a odiar, neste caso, a União Soviética, tudo por causa dos comunistas. Porque se fosse o Império Russo, os czares ou a Federação Russa, isto não tinha acontecido, este Holodomor. É preciso que as pessoas percebam isso. Há uma série de coisas que as pessoas têm que perceber e têm que ler história. Não estou aqui a fazer uma defesa da Rússia, porque já disse que eu não sou partidário nem da Igreja Ortodoxa, nem da visão do Vladimir Putin, nem de Alexandre Dugin, nem daquele euroasianismo todo que eles defendem. Eu não sou partidário desta visão. Se bem que eu prefiro muito mais esta visão do que a visão progressista, wokista, antirracista, mundialista, globalista dessa gente, Trudeau, Biden, Ursula von, essa presidente da União Europeia, e toda essa gente, presidente do Fórum Económico Mundial, toda essa gente, o Macron e o primeiro-ministro da Austrália, toda essa gente, esta visão progressista ocidental é que está a destruir o Ocidente. E o Putin, neste caso, muito bem, quando diz que essa visão progressista, LGBTista e companhia, na Rússia não pega, meus amigos. Como também na Hungria também não pega. Não é? O Viktor Orbán já explicou isso. E por isso é que a União Europeia não pode ver esses países. Não é? Porque toda a gente sabe o que é a União Europeia. Pronto. Apenas esses pequenos apartes. Eu vou aqui acabar agora o vídeo, porque o vídeo já vai praticamente quase em 20 minutos. Portanto, este livro é muito bom. Mais uma vez, eu apelo à racionalidade. Apelo ao estudo da história. Todas as partes erram. Ninguém é santo. Não existe santos, mas também não existe... Meus amigos, se eu fosse a fazer um vídeo sobre quem neste momento está à frente da Ucrânia, não é? Eu tenho a impressão que o vídeo era logo censurado. Eu não vou fazer isso no meu canal, não vou perder esse tempo. Este canal é um canal de livros. Mas, meus amigos, é aquela figura, vocês nem sonham, nem sabem o que é. Nem sonham o que é. Portanto, mas isto foi uma parte. Estudem, e nós temos que estudar toda a gente. Tanto as pessoas que nós nos revemos nas ideias,
como aquelas pessoas que são contrárias a nós. Para vocês terem uma ideia, eu tive que estudar Stalin a fundo, tive que estudar Lenin a fundo, tive que estudar o Manifesto Comunista e o Capital. São livros importantíssimos, completamente contrários às minhas ideias, não é? Mas eu tenho que estudar isso para perceber, para entender e não cair na emoção, meus amigos. Agora, independentemente da Ucrânia ou da Rússia, não interessa, não caiam nas emoções, porque vão vir mais coisas, vão vir alterações climáticas, eles vão apresentar uma série de coisas para as pessoas caírem que nem patinhos. E as pessoas vão cair que nem patinhos. As pessoas caem. Só para termos uma ideia, meus amigos. Eu não vou falar por causa da censura daqui do canal. Os amigos não sonham o que é que se está a passar na China. Não têm ideia do que a comunidade cristã, tanto evangélica como protestante, como católica, está a passar na China. Se as pessoas soubessem em Portugal o que é que se passa, tinha que dar 24 horas nas notícias. É 1 milhão de vezes pior do que aquilo que se passa na Ucrânia. Nem sequer sonham o que é que se está a passar na China. Eu não posso aqui falar. Tenho um livro que eu já apresentei no meu canal, da perseguição, não é? Sobre o cristianismo perseguido no século XX e XXI. Podem, portanto, encontrar no meu canal. Mas é só para termos uma noção das coisas todas que são completamente omitidas da comunicação social. E há muito mais, meus amigos, há muito mais coisas que são completamente banidas da comunicação social. Portanto, a minha luta não é contra ninguém, não é contra povo nenhum. Neste momento, a minha luta, uma das minhas grandes lutas, é contra 2 grandes poderes. O poder da comunicação social, que não está aqui para informar, está para desinformar. E este poder da grande finança, meus amigos, o poder da grande finança globalista, perigosíssimo, um poder perigosíssimo que pode criar um totalitarismo planetário. E eu acabo com este vídeo, hoje estou um bocadinho exaltado, peço desculpa aos meus amigos, este livro é muito bom, Mais Breve História da Rússia, podem procurar, está à venda em todo o lado. Mais uma vez, parabéns para José Milhaz, independentemente de eu não pensar como um autor, na visão sobre este conflito, mas parabéns, este autor merece aqui os parabéns por este livro. Um abraço a todos e até uma próxima.